Então, boa noite, queridos amigos. Muito obrigada por estarem aqui para me ouvir. Agradeço e vamos procurar fazer deste espaço e deste tempo um momento muito agradável na nossa semana. É para isso que estamos aqui. E hoje vamos falar um pouco sobre a nossa estrutura psicológica. Eu dei-lhe um título que é esse que irá para a net, por ser pequeno, que lhe chamei o bem e o mal, mas vai ser muito sobre a nossa estrutura psicológica e desmistificar um pouco o que é isso de bem e de mal. E começarei por dizer que a nossa estrutura psicológica é bipolar. O que é que isto significa? Não significa que nós sejamos todos bipolares, não é nada disso. Mas significa que é uma dicotomia. Nós temos os dois lados. Nós quem? Todos nós. Mas todos, sim, todos, absolutamente todos. Inclusivamente Jesus. Agora, há uma diferença entre todos nós nessa bipolaridade. É que nuns é mais acentuada do que noutros. Diremos que nuns está mais harmonizada do que noutros. Essa é a grande diferença. E a diferença entre nós e Jesus é que nele essa estrutura, o ânimos e o ânima, para quem leia Joana de Ângeles, que era essa a característica de Jesus, está perfeitamente em harmonia, está equilibrado, como tudo nele era equilíbrio. Ao passo que em nós, nuns mais, noutros menos, estará em desarmonia. Então, qual será o objetivo? O objetivo é que nós aprendamos a harmonizar, tal como Jesus, essa nossa estrutura bipolar, certo? E essa forma de nós, esse caminho de nós encontrarmos essa harmonia o mais perfeita possível, que dependerá a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, enfim, tudo isso. Porque, fundamentalmente, os nossos desequilíbrios psicológicos, não é? As nossas psicoses, as nossas neuroses, os nossos problemas psicológicos, advêm disso mesmo, do facto de nós estarmos desarmonizados nessa bipolaridade que todos, afinal, temos, inclusive é Jesus. Reparem, o ânimos seria a parte masculina, digamos assim, o ânima a parte feminina, e Jesus deu exemplos disso, que todos nós conhecemos. Ele, quando expulsou os vendilhões do templo, utilizou o seu ânimos, não é? Na maior parte das vezes, ele era a outra bipolaridade. Mas, quando usava quer uma, quer outra, ele usava em harmonia, isto é, sabia usá-las. Nós ainda não sabemos. E quando pensei nisto foi para tentar dar um contributo no sentido de nós aprendermos um pouco a harmonizá-la. E para não complicarmos muito isto, vamos procurar focar-nos fundamentalmente entre... vamos chamar a essa bipolaridade, a essa dicotomia, o nosso consciente e o nosso inconsciente. Porque é isso que nos caracteriza e é a partir daí que resulta tudo aquilo que nós somos. O nosso equilíbrio, as nossas características, tudo aquilo que tem que ver com a forma como nós nos movimentamos, a forma como nós nos relacionamos conosco, em primeiro lugar, e com o outro, com os outros, de uma forma geral.
Então, vamos nos focar fundamentalmente aí. E eu, portanto, em vez de lhe chamar bem e mal, porque então teríamos também de aceitar que em Jesus também teria de haver essa bipolaridade do bem e do mal, coisa que nós não conseguimos conceber. Vamos então dar-lhe outro nome e vamos chamar-lhe consciente e inconsciente, certo? Poderíamos chamar-lhe o ego e o self, da Joana de Ângeles, uma vez mais. Poderíamos chamar-lhe muitos nomes. Por exemplo, as religiões, que são muito dogmáticas, como sabemos, é a característica das religiões, isto não é falar mal delas, é dizer o que é. Chamam a isso o bem e o mal, não é? A treva e a luz. Não é? E, portanto, para além de chamarem, vão dar-lhe interpretações diferentes, mais rígidas, não é? Do castigo e da recompensa, de todas essas coisas, que acaba por ser castrador. Isto é, não educa, deseduca, não é? Porque se te portares bem, vais ter uma recompensa, se te portares mal, vais ter um castigo. E então, como nós temos consciência de que a maior parte das vezes nos portamos mal, isso acaba por ser castrador, isso acaba por imobilizar a nossa vontade, a nossa forma de seguir em diante, a nossa forma de ir para a frente e de sermos proativos. É por isso que a doutrina espírita dá aqui um contributo imensíssimo no sentido de conhecer essa estrutura psicológica do ser humano. Exatamente porque não entende isso como o bem e o mal, mas como um caminho, tal como Jesus disse, em que faz parte natural da nossa evolução, da nossa de todos, de Jesus incluído. E, portanto, é à medida que nós vamos avançando nessa procura de tornar cada vez mais o inconsciente inconsciente, que nós vamos deixando para trás o mal, e eu ponho entre aspas porque em filosofia espírita, na filosofia espírita, o mal não existe. O mal é simplesmente a ausência do bem, portanto, filosoficamente falando, e especificamente na filosofia espírita, o mal não existe, porque a filosofia espírita é libertadora, não é castradora. E se admitisse que o mal existe, ela iria castrar-nos. Isto é, iria fazer com que nós, pelo menos por vezes, não diria sempre, mas pelo menos por vezes, ficássemos com os braços cruzados, ficássemos com a cabeça baixa, envergonhados, escondidos de nós mesmos e dos outros. E então isso faria com que nós não evoluíssemos. E a doutrina espírita assenta na lei da evolução e da liberdade. E, portanto, não pode aceitar isso como um princípio, como uma existência real, se quisermos, do ponto de vista filosófico, certo? Portanto, nesse sentido, abro aqui um parênteses para dizer, se alguém quiser partilhar o que quer que seja, estejam à vontade, em qualquer momento podem interromper, está bem? Portanto, nesse sentido, é muito importante que nós, logo no princípio, saibamos o lugar exato em que estamos, em que situação nós nos encontramos, certo? Então, é numa situação de absoluta liberdade, de que todos nós temos essa bipolaridade, inclusive Jesus, de que o importante, portanto, sabendo que assim é, o importante é nós sabermos lidar com ela, para que saibamos aprender e, dessa forma, evoluir. Evoluir, todos evoluímos, nem que não queiramos. Mas quando falamos a evoluir, evoluir mais rapidamente. Evoluir sem sofrimento, que isso seria o ideal. Porque é possível, se nós
investirmos nesse setor, nesse sentido, e se compreendermos como fazer isso, em que situação é que devemos fazer isso, certo? Aquilo que nos caracteriza, agora indo esmiuçando um pouquinho mais a história do inconsciente e do consciente, para depois apontarmos soluções, aquilo que nos caracteriza a nós como seres humanos e portanto, nessa tal dicotomia, o que é que vocês acham? É o nosso consciente ou é o nosso inconsciente? Aquilo que caracteriza cada um de nós. Ouvi, mas não consegui ouvir. O inconsciente. Quem acha que é o inconsciente, põe o dedo no ar. O inconsciente, põe o dedo no ar. Quem acha que é o consciente, põe o dedo no ar. Quer dizer, há aqui pessoas que não acham nada. Há aqui pessoas que não acham nada. Bom, então, para a maior parte das pessoas, provavelmente vou dar uma novidade, mas olhem que isto não é uma novidade. Isto é 1 euro milhões. Isto é 1 euro milhões. Dos grandes. Aquilo que nos caracteriza é o nosso inconsciente. Ok? Reparem, aquelas pessoas... Agora vamos aqui fazer uma abordagem lateral. Aquelas pessoas que nunca tinham pensado nisso. Aquelas pessoas que não sabiam sequer, e vocês estejam à vontade que eu já não sei quem levantou e quem não levantou. Isto foi uma coisa assim para o didático, digamos assim. Aquelas pessoas que não sabiam que era o consciente ou inconsciente, significa que não estavam a fazer nada, não é? Em favor dessa bipolaridade que existe, que nem sequer sabiam que existia. E, mesmo sabendo que existia, não sabiam que realmente aquilo que nos caracteriza é o nosso inconsciente. E poderia dar-vos aqui milhares de exemplos para que esta afirmação seja verdadeira. Certo? Mas aquilo que eu gostava que vocês fizessem, porque isso sim é que ensina, isso sim é que fica para nós, quando nós recebemos a papinha toda feita, nós não aprendemos nada. Mas quando somos nós a descobrir de facto as coisas, aí sim, aí nós aprendemos. Certo? Ainda há pouco tempo tu contaste uma história, não é? Fizeste uma pergunta e eu disse-te, olha, vai ver... Porque se eu te disser, já não sei qual foi, se eu te disser, tu vais-te esquecer, no dia seguinte já não sabes. E assim, se tu fores ver, de certeza que nunca mais te esqueces. E foi isso que aconteceu. Não é? A história do peixe e da cana. Então, aquilo que eu gostava que vocês, durante esta semana, procurassem fazer, era estarem atentos a toda a vossa atividade, toda, seja ela qual for, em casa, no trabalho, na rua, onde quer que seja, e vejam os atos inconscientes, isto é, sem se aperceberem, sem terem consciência disso, sem raciocinarem, que vocês fazem. Por exemplo, vocês têm consciência que andam? Não. Para terem consciência que andam, têm de pensar que estão a andar. Ou então, têm consciência no momento em que estão cansados e não conseguem andar mais. Isto é, quando surge uma dificuldade. Porque senão não têm consciência que andam. Vocês têm consciência que pensam? Não, não têm. Só se estiverem com esse cuidado. Vocês têm consciência que respiram? Estamos a falar em coisas vitais. Vocês têm consciência que respiram? Não, não têm.
Só, eventualmente, Deus queira que não, se deixassem de respirar, aí é que passavam a ter consciência que não respiravam ou que estavam com dificuldade de respirar e não que respiravam. Então, a maior parte dos nossos atos são inconscientes. E porquê? Porquê é que são inconscientes? Dos nossos, não estou a dizer dos meus ou dos de alguém especial. Toda a gente são inconscientes. E porquê? Porque isso tem que ver com a nossa faixa evolutiva, certo? Por exemplo, aqui Jesus, se estivermos a querer comparar-nos a Jesus, já é diferente. Porquê? Porque os atos dele são conscientes. Então, porquê? Porque imaginem que isto é a superfície das águas, não é? E vamos aqui pôr o consciente e o inconsciente. Então, isto aqui o que é? É o consciente. E isto tudo? E eu estou a ser generosa. Certo? Então reparem, voltemos àquela afirmação. O que é que nos caracteriza? O que é que temos mais em nós? Muito mais. E este é um princípio de Freud, porque Jung assemelha a uma ilha, que ainda é muito mais. É muito mais. Mas este é mais conhecido, o de Jung não é tanto. Então, se nós quisermos aqui fazer uma comparação, Jesus está só aqui, nesta parte, isto é, isto não está submerso. Isto em nós está submerso, não é? Porque aqui é a superfície. Isto está submerso. A grande diferença entre nós e Jesus nesta bipolaridade é que ele praticamente está só aqui nesta parte. Certo? Isto é, ele já conseguiu trabalhar ao longo dos tempos, do seu tempo, já conseguiu trabalhar a parte do inconsciente. Nós ainda não. Agora, esta figura é igual em todos nós? Claro que não. É diferente em todos nós. E o que é, em termos práticos, no que é que isto resulta? Resulta na evolução de cada um de nós. Quanto menos parte nós termos submersa, isto é, quanto menos inconsciente, mais consciente. Daí que a próxima etapa do ser humano, de que Joana de Ângeles, que já falei aqui várias vezes nela, fala, naquela série que tem de livros, é que a próxima etapa evolutiva do ser humano é o homem consciente, certo? Portanto, nós, a etapa anterior à nossa era animal, depois passamos a ser gente, ser hominal, não é? É a próxima etapa. Será que há gente que já está ali? Muito provavelmente. 100%? Não sei, talvez não. Mas que já está mais próximo dali do que aqui, claro que há muita gente que nós conhecemos de nome, não é? Algumas dessas pessoas. Portanto, o que é que nos interessa aqui? Interessa-nos saber, de alguma forma, como funciona o nosso inconsciente
na nossa vida para que possamos, com alguma facilidade, com algum trabalho à mistura, transformá-lo o mais rapidamente possível em levá-lo ali para cima. Precisamente para quê? Para que nós possamos seguir a nossa vida de uma forma cada vez mais consciente, mais lúcida. Porque a maior parte das vezes nós, se estivermos atentos, nós verificamos que isso acontece muitas vezes. Depois de pensarmos, depois de fazermos uma retrospectiva, chegamos à conclusão que, se pudéssemos fazer de novo, não iríamos fazer daquela maneira, iríamos fazer diferente. Porquê? Porque, entretanto, racionalizamos, entretanto, essa situação passou para o consciente. O nosso inconsciente é, de facto, o nosso património. É aquilo que nós armazenamos ao longo das várias e várias encarnações, porque não se perde. Fica tudo devidamente arquivado. Só que a maior parte dos arquivos que estão no nosso inconsciente são neutros, não têm valor absoluto. Muitas vezes não sabem distinguir, eles saem de uma forma inopinada, sem no momento conseguirem saber distinguir o que é bom do que é mau, o que me interessa daquilo que não me interessa. Só depois, porque eles saem exatamente como estão, neutros. Só depois de tomarmos consciência deles é que conseguimos fazer um juízo de valor, é que conseguimos analisá-los. Daí que as doenças do foro psicológico tenham muito que ver com essa nossa estrutura psicológica, não é? Com essa tal bipolaridade. Porque a pessoa que está, de facto, muito fragilizada, não é? Pessoas com depressões, etc., elas acabam muitas vezes por esconder os problemas que têm, que as caracterizam e que são problemas que estão, de facto, no seu inconsciente, que não têm muitas vezes noção dela. Daí as fobias, as culpas, os traumas, os medos, todas essas coisas que estão no inconsciente, que não fazem parte do consciente e que afloram de uma forma rápida, imediata, ao consciente, e a pessoa fica perdida, não sabe como fazer. E se a pessoa tem tendência depressiva, por exemplo, ela vai de alguma forma camuflar-se, esconder-se por detrás disso que vem do seu inconsciente para ser aquilo que não quer ser ao nível do consciente. Não sei se estou a ser confusa, não sei se estou a fazer-me entender, certo? Portanto, a pessoa não quer ser aquilo, só que ela não consegue ser diferente, porque os traumas, as culpas, as fobias, todas aquelas coisas que fazem parte de si, sem dúvida nenhuma, elas estão arquivadas, portanto, no seu inconsciente e saem sem que ela se aperceba. Porque é um automatismo. O nosso inconsciente funciona muito no automático. Nuns mais do que noutros, mas o primeiro impulso em todos nós é automático. Porque, como disse, ele é neutro, ele não sabe avaliar, entendem? Enquanto que eu, conscientemente, eu olho para o Pedro e consigo ver que a camisa não sei o quê, e a máscara não sei o quê. Portanto, eu consigo avaliar, o meu inconsciente não consegue, é neutro, é amoral, se quisermos dizer.
E então, a pessoa, quando que tem problemas, não é? Que está com alguns problemas a nível psicológico, quando vem de si esse turbilhão, e é de si, não é por estar doente, percebem? Não é por estar depressiva, é porque ela tem esses arquivos em si. A depressão só serve de alguma forma para camuflar, porque a pessoa vai camuflar até onde puder isso que sai de uma forma arrebatadora do seu inconsciente. E sai de todos nós, porque não sabemos trabalhar com isso. Não sabemos. Infelizmente não aprendemos nas escolas esses automatismos. Porque tudo aquilo que nós temos no nosso inconsciente está automatizado. Tudo. Absolutamente tudo. Nós só conseguimos evoluir quando consciencializarmos aquilo que está no nosso inconsciente. Tudo. Certo? Porquê? Porque aquilo de que eu hoje tenho consciência, eu vou arquivar no meu inconsciente. Certo? E, portanto, é nessa dialética, não é? Nesse movimento de ir e vir, que a evolução acontece. Que eu vou aprendendo, de facto. Eu hoje estou encarnada. O que mais me caracteriza, não é o que mais me caracteriza, que já me ia contradizer. Portanto, aquilo que eu mais tenho consciência, perdoem o pleonasmo, é do meu consciente. Porquê? Porque é aquele à qual eu tenho acesso. Mas o meu consciente vai tornando-se inconsciente, inclusive nesta encarnação. Há muita coisa que eu vivi nesta encarnação, mas a maior parte, infelizmente, e eu que tenho pouca memória, ainda mais, que já faz parte do meu inconsciente. O simples andar é um mecanismo inconsciente. Aliás, já falámos aqui nisso. Exatamente. E daí que andemos todos diferentes. Se vocês, se quiserem fazer outro exercício interessante, porque todos aprendemos de forma diferente, ok? Então, nós, para que o nosso inconsciente se altere naquilo que nós queremos que seja alterado, porque há muita coisa, dei um exemplo ótimo, há pessoas que para elas fazer o bem nem é fazer bem, é uma coisa que é absolutamente natural. É como andar, é como comer, para elas aquilo não é bem, aquilo é uma coisa que se faz naturalmente. Porquê? Porque isso já está devidamente arquivado, já está devidamente trabalhado, já não há nada mais ali a trabalhar. Então, nisso não se mexe. Não é? Mas aquilo que nós temos necessidade de mexer, de facto, é naquilo que nós sabemos, não é? Que queremos que seja diferente. Então, a única forma de nós o transformarmos é trazê-lo ao consciente. Era este mecanismo que eu gostava que entendêssemos, porque a terapia está aqui. Portanto, nós temos de trazer tudo ao consciente. Tudo. Sim, tudo, mas não vamos conseguir trazer tudo, naturalmente. Mas pronto, ao consciente. E este exercício é um exercício para toda a vida, ou para muitas vidas, se quisermos. Não é? Mas é um exercício que nos deve dar prazer. Não é? Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui para sermos felizes, para fazermos coisas que sabemos que vão perdurar na nossa eternidade. E, portanto, isso tem de ser algo que nos dê prazer e que não diga assim, meu Deus, eu ainda não consigo perdoar, e martirizar-me com isso. Aí eu não vou a lado nenhum. Eu tenho é de aprender com prazer a saber perdoar. Porque se eu me martirizar porque ainda não sei perdoar, eu não estou no bom caminho. Eu não vou conseguir. Nunca esqueçam. A doutrina espírita é libertadora, não condena, seja o que for. Tudo é um processo dialético de evolução. Se eu ainda não sei perdoar, a única coisa que eu quero fazer é propor-me
a aprender. E isso tem de me dar muita felicidade, tem de me dar muita alegria, e não o contrário. Eu proponho-me que vou aprender a deixar, a perdoar durante uma semana. Opa, não ponhamos prazo, não ponhamos. Tomemos isso como uma tarefa. E aí, sim, eu vou conseguir. Porquê? Porque se eu ainda não sei perdoar, é tudo uma questão de saber. O sentimento e a razão é outra das formas que nós poderíamos chamar também de consciente e inconsciente, se quiséssemos, essa tal bipolaridade. O ideal é que elas estejam em harmonia, a tal harmonia, não é? A tal bipolaridade harmonizada. Portanto, o sentimento e a razão estarem em uníssono. E isso não acontece conosco, a maior parte das vezes. Essa é a nossa grande luta da atualidade. E muitas vezes nós penalizamos-nos, nós sofremos, porque eu não consigo fazer, e estamos a ir para o lado errado. Não é assim que chegamos lá. Aliás, o nosso inconsciente, como dissemos, é cego. E da mesma forma que nós arquivamos, assim fica. E se eu utilizar a negativa, por exemplo, eu não consigo. É isso que ele vai arquivar. Se eu, em vez de não consigo, eu disser, eu vou conseguir. Porque eu vou conseguir. Eu sou um espírito imortal. Se não consigo hoje, vou conseguir amanhã. Ou noutra encarnação. Ou quando for. Mas eu tenho a certeza absoluta, como espírito imortal, de que eu vou conseguir tudo. Então não faz sentido eu fazer um arquivo negativo no meu inconsciente, dizer, meu Deus, eu não consigo. Não. Eu não posso dizer isso, eu não devo dizer isso. Eu devo dizer, eu vou conseguir. Então, é este o arquivo que fica lá. E esta será a diferença entre a pessoa que tem uma força de vontade férrea e a pessoa que não tem. E qual é a única diferença? É a forma como foi arquivado. Não é porque aquela é a melhor pessoa e aquela é pior. Isso não existe. Somos todos pessoas. O que existe é o saber, é a forma como nós arquivamos as coisas. Isso sim é que vai fazer a diferença. Então, é muito importante nós sabermos como funcionam os nossos arquivos, o nosso inconsciente, para que depois, quando formos ao arquivo, ele esteja devidamente arquivado, certo? O nosso inconsciente funciona por automatismo, isto é, eu digo assim, eu não consigo fazer a palestra, digo hoje, e depois convidam-me outra vez, e digo, não, eu não consigo. 2, depois outra e outra. E vou chegar a uma altura, não sei quando, mas a única certeza que eu tenho é que vou chegar a uma altura que eu não vou conseguir fazer a palestra. Porquê? Porque já automatizei. Já está um registro no meu inconsciente, no meu inconsciente, eu já não tenho consciência disso. A única coisa que eu sei ao nível do consciente, que nem sei entender, até falo bem, até tenho cultura, até não sei o quê, até preencho os requisitos, mas não sei. É inexplicável, não sei. Ora, este inexplicável está nas atitudes sucessivas que eu tomei, nas ordens sucessivas que eu dei ao meu inconsciente e que ele arquivou. Portanto, a partir de uma determinada altura, automatizou. E está automatizado, não há volta a dar. Agora, como é que eu faço para desautomatizar? Porque é isto que se pretende. Eu disse, não há volta a dar. Haverá alguma solução? Claro que há. Nesta encarnação, claro que sim. Eu tenho é de saber o que é que eu quero trabalhar. Certo? Exatamente. O que eu quero trabalhar. Agora, eu quero trabalhar tudo. Não vou a lado nenhum. Eu vou começar. O importante é eu começar. Começar por alguma coisa. E começar a trabalhar
esses automatismos, porque aquilo que eu digo que não sei e que não sou capaz são as ordens sucessivas que, algures, se calhar grande parte delas noutras encarnações, eu dei ao meu inconsciente. E que ele só está à espera que eu dê a contraordem para alterar o arquivo. Entenderam o que eu quero dizer? Então, eu aconselho, eu por acaso faço isso, eu aconselho a pegarem numa folha A4 e fazerem assim um T na folha. Eu tenho-a sempre lá no livrinho da mesinha de cabeceira. E deste lado, eu tenho assim. Cada um depois faz como entender. Eu tenho assim. O que faço? E deste lado? O que quero fazer? Ou o que sou, se quiserem, ou o que quero ser. Cada um. Isto resulta que é uma coisa impressionante. Aí é que nós vamos ver. Pois, em cada atitude nossa, não é? Quando nós falamos mais alto, quando nós dizemos aquilo que não queríamos dizer, mas está dito, ficou dito. A gente arrepende-se, mas já está dito. E não interessa nada a gente arrepender-se. O arrependimento não leva a lado nenhum. O que leva a lado algum é a ação, é agirmos. Eu fiz isto, ok, tudo bem, está bem feito, é um aprendizado. Eu quero continuar a fazer isto? Se não quero, eu vou mudar de atitude. E nós esquecemos-nos muito. Nós precisamos de cábulas, porque senão não vamos a lado nenhum. E isto é uma cábula. Então, eu registro, no final do dia, eu registro o que fiz, neste caso. Não é? O que sou, enfim. Registro aqueles aspectos que não gostei. Os positivos não registro. Esses já estão arquivados. Esses, pronto, já não se pensa mais neles. Não é? Se é que existe algum, penso que sim. E depois, já à frente, ponho o que quero fazer. Reparem que não há ali nenhuma palavra não. É muito importante. As palavras têm muita força em nós. Elas têm um significado específico, cada uma delas. E isso é um reforço negativo. Então nós vamos pelo reforço positivo, não é? Sei lá, eu sou... O que eu faço? Ciúme. Qual é o contrário do ciúme? Ponho o contrário. Ou o que quero ser. Depois cada um vai fazer a gestão à sua maneira, não vale a pena. Agora, o importante é que eu, sucessivamente, até considerar que já não é necessário trabalhar mais isso, isto é, até desautomatizar. Porquê? Porque nós vamos nos aperceber. Embora não tenhamos acesso ao nosso inconsciente, nós, em muitos momentos da nossa vida, é como se tivéssemos acesso a ele. Porquê? Porque ele sai assim, sem querer. Não é? Ele aflora ao consciente sem que nós queiramos, sem controle. Não é? Mesmo aquelas pessoas muito controladas, muito rigorosas, não se consegue ser. Porque ele aflora. Então, nós vamos trabalhar portanto, vamos estar a tal ordem contrária, sei lá, um exemplo. Eu tenho medo da noite, não é? Há muitas pessoas que a noite lhes mete medo, ou não gostam de ver chover, ou sei lá, não faço ideia. Então, nós vamos dar uma ordem contrária. Estão a ver? Perceberam a ideia? Portanto, cada um é que vai encontrar a sua lista. Agora, um conselho,
não queiram ir a Roma num dia, certo? Porque muitas vezes nós temos uma vontade tão grande de ultrapassar tudo que atrapalhamos as coisas, acabamos por atrapalhar. Mas também não fiquemos eternamente de braços cruzados, isto é, façamos alguma coisa, comecemos por algum lado. E aí eu vos garanto que vão ter resultados muito positivos. Como sabemos, penso que ninguém terá dúvidas, porque já falámos muitas vezes nisso aqui, esta forma de nós lidarmos com o nosso inconsciente, de aprendermos a lidar com o nosso inconsciente, com os arquivos inconscientes, faz a diferença entre a saúde e a doença. E não falamos só na saúde ou na doença psicológica, falamos também na física, porque uma vai levar inevitavelmente à outra, desde que não seja tratada, naturalmente. À outra. E o tratamento, infelizmente, para muita gente, não é só através de fármacos. Através de fármacos, por vezes, pode ser um complemento que ajude muito, que possa ajudar, mas não são os fármacos que vão resolver esse problema da doença. E quando quando a doença atinge o nosso corpo físico, pode ser tarde demais. E a responsabilidade é nossa. Não é culpa, que ninguém se culpe, que ninguém fique aflito, porque isso não nos leva a lado nenhum. Mas é a responsabilidade de querermos ser pessoas saudáveis ou de querermos ser pessoas doentes. E que ninguém pense que eu não sou capaz. Tire essa palavra do seu vocabulário, porque é essa que está devidamente automatizada no seu inconsciente. E ela precisa de ser substituída por eu sou capaz. As primeiras vezes a pessoa pode dizê-lo sem muita convicção. É humano. Que assim seja. Mas à medida que formos trabalhando esse automatismo, vamos fazer com que ele tenha cada vez mais força em nós. E o eu sou capaz ganhe cada vez mais pujança, não é? Mais certeza em nós, para que consigamos levar esse automatismo a bom porto, porque é isso que se pretende. Reparem, quando nós nos encontramos, por exemplo, numa floresta muito densa, o que é que nós fazemos? Nós dizemos, não sou capaz? Ou queremos atravessar a floresta assim do pé para a mão? Claro que não. O que é que nós fazemos? Vamos muito devagarinho, tirando os arbustos, os obstáculos que estão à nossa frente, para recebermos um bocadinho de luz, porque a floresta é muito escura, para recebermos luz e para podermos ir caminhando lentamente. É assim que nós fazemos. O nosso inconsciente é a nossa floresta. Nunca nos esqueçamos disso. É a nossa floresta, mas é a floresta, mais floresta que nós possamos imaginar, porque nenhuma floresta é tão densa, tão labiríntica, como é o nosso inconsciente. Com coisas boas, claro, sem dúvida, mas é uma floresta ainda muito densa, que necessita ser desbravada com muito cuidado, com muito carinho e com muita atenção. Mas que isso nos incentive a desbravá-la e não dizer, ei pá, fogo, isso é um trabalho hercúleo, não vale a pena, eu não sou capaz. Isso não vai resolver o nosso problema. Porque eu posso pensar isso hoje e tenho todo o direito de o pensar. Se tiver consciência que me estou a prejudicar.
Mas eu sei também que esse trabalho só a mim diz respeito e que sou eu que vou ter de o realizar. E que se não for hoje, e que se não for nesta encarnação, será amanhã, será no futuro. Então, se eu tenho consciência plena disso, se não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, por que é que eu não hei de começar já? Devagar, ao nosso ritmo. Ok, claro, e cada um tem o seu. E nem tem que o dizer a ninguém, nem tem que o tornar público, nada disso. Mas por que é que não hei de começar agora a aprender a ser feliz? Porque esse é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é nada mais, nada menos... já não está aqui a fotografia. Mas é aquela de sair daqui para ali. Esse é o único caminho da felicidade. Não é ter dinheiro, não é ser bonito, não é ser homem, não é ser mulher, não é ser preto, não é ser branco. Não... Nada, 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 nada. Absolutamente nada que seja exterior a nós. A felicidade está dentro de nós, à espera que a descobramos. Porque ela está lá. Ela está lá. Nós é que temos de mais uma vez, é a floresta. É um tesouro que está escondido lá no meio da floresta, bem lá no meio, e que nós, com muito cuidado, com muita cautela, com muito empenho, com muita vontade, vamos descobri-la. Demora tempo? Demora. Desbravar uma floresta demora muito tempo, mas vale a pena. Porque chegamos ao nosso objetivo. Chegamos àquilo que nós de facto pretendíamos para a nossa vida, que é ser feliz. Não há ninguém que não queira ser feliz. Ninguém. Só que, não conhecendo nós o mecanismo, o caminho de chegar a essa felicidade, nós procuramo-lo muitas vezes, de uma forma sinuosa. Voltemos à floresta. Em vez de irmos em linha reta em direção ao tesouro, provavelmente nós andamos ali a fazer curvas e contracurvas e demoramos imenso tempo a lá chegar. Mas todos vamos chegar a esse tesouro. Isso não há dúvidas nenhumas. Não é? E essa procura que todo homem tem pela conquista do bem, se quisermos, é uma procura que faz parte de todo o ser humano. Poderemos pensar assim, então e os indivíduos, os nazis, não é? Os que inventaram os campos de concentração, aquela abominação toda, o que é que eles procuravam? Procuravam ser felizes? Procuravam o bem? O bem, meus amigos, é uma coisa tão relativa, tão subjetiva, que se formos por aí, ninguém se entende. É por isso que esta história do bem e do mal, como vê, não foi por aí. Porque é tão subjetivo, tão escorregadio, que ninguém se entende. O bem, nós só nos vamos aperceber dele através deste caminho por um processo natural. A tal história que disse o nosso amigo, não é? De que a gente nem sabe bem que aquilo é bem, aquilo é uma coisa natural na pessoa. É um processo natural. Porque se andamos à procura do bem, nós fazemos muito mal. Os nazis, nos campos de concentração, andavam à procura do bem. Daquilo que eles achavam que era o bem. Porque para um bem maior, segundo eles, claro que eu não concordo com eles, mas estamos a fazer uma análise histórica, o bem maior, o que era? Era o homem perfeito.
soube-se, há uma investigação relativamente recente, em que eles procuravam o homem Cristo. O Cristo no sentido do o verdadeiro homem de bem, o homem perfeito. E então eles fizeram aquelas atrocidades todas, segundo o nosso ponto de vista, segundo o deles não era, porque o bem maior que eles procuravam justificava-se para eles tudo aquilo que fizeram, porque tinham um objetivo divino, que era encontrar o homem profundamente bom, cristão, religioso, cristão não, mas religioso, não sei se cristão. Então, repara, e quem diz os campos de concentração nazis, diz os soviéticos, que mataram tanta ou mais gente como os nazis, embora a gente fale mais nos alemães. Diz os chineses, olhem, diz a Inquisição. Não é? A Inquisição, hoje, isto só para nós vermos que nós não podemos ir por essa história do bem e do mal, porque não chegamos a lado nenhum. Não é? Hoje, analisando a Inquisição, nós consideramos que foi uma coisa bárbara, as cruzadas, tantas coisas na nossa história, as cruzadas, etc. Mas tal como os nazis, ou se calhar ainda com mais força porque eram absolutamente religiosos, eles procuravam o verdadeiro bem, um bem maior, não é? Na Inquisição, procuravam a pureza absoluta do catolicismo, do Cristo. E, portanto, tudo aquilo que, segundo eles, fosse contrário aos princípios católicos, era um mal. E, portanto, o bem maior, que era essa preservação, acabava por ser... tudo acabava por ser sacrificado para que se atingisse esse bem maior. Portanto, reparem, meus amigos, não podemos ir por aí. Temos de olhar para dentro de nós e vermos o que é que podemos, cada um de nós, fazer. E não o nosso vizinho, não o que está em guerra, não o que está... Façamos o que é possível para minimizar isso. Mas a luta tem de ser nossa, tem de ser interior. Não é? Porque as coisas mudam de acordo com as épocas. Ainda não está muito longe de nós, por exemplo, estou a lembrar-me de outra situação, a questão dos duelos. Hoje, isso para nós é uma aberração, uma autêntica aberração. E não está tão longe assim de nós, tem 100 e tal anos. Ou 100 anos, ou pouco mais do que isso, que deixou de haver duelos. Não é muito tempo, 150, nem tanto. E reparem, hoje nós olhamos para isso e é uma autêntica aberração. Mas para eles não. Para eles era defender a sua própria honra, porque eles sabiam que aquele que tinha razão ia sobreviver. Nós dizemos, tinham 50% cada um de hipótese de sobreviver, não eram dois, um morria e outro não. Mas eles não pensavam assim, não tinham esse tipo de raciocínio em relação ao bem e ao mal. Eles iam, cada um deles ia convencido de que ia sobreviver porque ele é que amava mais a sua amada, ou pronto, fosse lá o motivo que fosse, que estava em causa a sua honra. Certo? Então, reparem, olhando nós para todo o nosso passado histórico, poderíamos dar aqui muitos mais exemplos, como sabemos. Para o nosso passado histórico, o que é que os nossos vindouros dirão de nós em relação àquilo que nós fazemos hoje? São autênticas aberrações. Muitas das coisas que nós hoje fazemos e que para nós são absolutamente normais e naturais. Por exemplo, há já uma tendência, e eu acredito, que daqui por relativamente pouco tempo, comer carne será um absurdo para as gerações vindouras. Eu acredito nisso, não sei se será verdade ou não. Mas hoje é uma coisa, hoje é um absurdo quase o contrário, já não é muito, mas ainda há muito pouco tempo era. É um absurdo quase o contrário. Estão a ver? Portanto, fazermos nós uma análise do que é bem e do que é mal, não chegamos a lado nenhum. Não chegamos.
Ponto final. Porque isso tem muito que ver com a nossa evolução, tem muito que ver com o local, com o ponto histórico, até com o próprio local onde nos encontramos a cada momento. Reparem, hoje existe a pena de morte em vários países. Noutros países, a pena de morte já foi abolida como uma coisa execrável há muitos anos. Certo? Portanto, estamos a falar hoje. Só que difere, inclusive, no mesmo planeta, de país para país. Aquelas pessoas, aqueles países que continuam ainda a ter a pena de morte, consideram que eles é que estão certos, que é uma forma de fazer justiça. Os outros consideram que não. Estão a ver? Portanto, isto é um processo individual. É algo que nós temos de que aprender como aquilo que eu quero fazer de mim. E o exemplo arrasta, porque eu faço parte da humanidade. Sou uma areia? Sou uma areia. Mas muitas areias formam uma praia. Não esqueçamos isso. Então, eu vou procurar fazer o que é que eu posso fazer por mim, o que eu quero fazer, porque é a única coisa que eu posso fazer, que eu tenho capacidade para fazer. Não é? Que não há outra forma de fazer que não seja eu, que ninguém pode fazer por mim. Não é? E isso sim, porque é isso que faz sentido em mim. Não é? Há muitas pessoas para quem perdoar não faz sentido nenhum. Eu perdoar a fulano que me fez não sei o quê, nem pensar. E nós temos que respeitar. Essa pessoa ainda não entendeu que o valor do perdão é um valor altíssimo, importantíssimo para a sua saúde psicológica e física. Mas nós temos que respeitar. Se eu já dou muita importância ao valor do perdão, que bom para mim, que maravilha. Se isso faz sentido para mim, então eu vou fazer, porque isso só depende de mim, não depende do outro, não depende daquele que me odeia, em absoluto, depende só de mim, então eu vou fazer, certo? Bem, vou-me calar. Aliás, está na hora. Alguém tem alguma dúvida em relação a isto? Eu gosto muito de falar sobre estas coisas práticas, porque acho que nos ajudam muito a mudar a nossa forma de pensar e, logicamente, a nossa forma de viver. Alguém, muito rápido, alguém tem assim alguma... Desculpem que eu só agora que olhei para o relógio. Alguma coisa que queira partilhar? Não? Alguma dúvida? Toda a gente entendeu o que é que deve fazer para que essa dicotomia seja cada vez mais harmoniosa? Toda a gente percebeu? Não é difícil, teoricamente, certo? Eu sei. Também. Mas se fizermos aquilo, chegamos facilmente à conclusão. Reparem, quando eu digo não é difícil, é que é assim, se nós entendermos facilmente, é meio caminho andado. Ok? É nesse sentido, exatamente. Olha, meus amigos, muito obrigada por estarem a ouvir-me. Obrigada pela vossa paciência e pela vossa compreensão. E pronto, e olha, até 2 a 1 mês, mais ou menos.